Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui para vocês um simulado com algumas questões que foram cobradas recentemente pela banca Facete, tá certo? Então esse simulado ele é direcionado para aqueles professores que vão prestar concursos em que essa banca é a elaboradora, certo? Em relação aos conteúdos da educação matemática. Mas antes da gente começar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, para que possa me ajudar a alcançar mais e mais professores que se preparam para a tão sonhada vaga no concurso público, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão, nós temos aqui uma questão de Riacho dos Cavalos, certo? Cobrada agora em 2024. E 24. E a questão ela vem dizer: o ensino da matemática, no ensino da matemática, uma metodologia utilizada pelos professores é a resolução de problemas. Um problema convencional, ou seja, aquele problema tradicional, que está ali dentro daquele campo de aulas tradicionais expositivas, apresenta as seguintes características, exceto. Então, o que é que a gente quer nessa questão? A gente quer uma alternativa em que não fale de uma característica do ensino tradicional dentro da resolução de problemas. Então, vejamos. Ó. Na letra A, nós temos o seguinte: é apresentado por meio de frases, diagramas ou parágrafos curtos. Bom, isso aqui é uma característica da resolução de problemas dentro do campo do tradicionalismo. Então, não pode ser a nossa alternativa. Pode ser resolvido pela aplicação direta de um ou mais algoritmos. Certo? Então, a aplicação direta também é uma característica de um problema tradicional. Vem sempre após a explicação de um conteúdo. Ou, de fato, quando vem após a explicação do conteúdo, certo? Isso aqui caracteriza um problema tradicional, porque a resolução de problemas ela não é feita após a explicação do conteúdo. Pelo contrário, ela é ponto de partida, certo? Para se explicar o conteúdo. Então, ela não é feita após, ela é feita antes. Letra D. Existe mais de uma forma para resolvê-lo, inclusive sem utilizar algoritmos. Exatamente, gente. Nós temos aqui a letra D como nossa resposta, certo? Porque a resolução de problemas é exatamente tem essa característica de resolver de diversas formas, inclusive resolver sem precisar utilizar algoritmos, sem utilizar fórmulas. A letra D tem como tarefa básica em sua resolução a identificação de que operações são apropriadas para mostrar a solução e a transformação dessas informações do problema em uma linguagem matemática. Não, isso aqui caracteriza também um problema que é resolvido através do método tradicional, tá certo? Então, número 1, letra D. Questão 2. Também uma questão de Riacho dos Cavalos 2024. Tá? Dado o trecho abaixo sobre a etnomatemática, através de maneiras, de modos, de técnicas, de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com a realidade natural e sociocultural. As alternativas abaixo são exemplos de uso da etnomatemática no ensino, exceto. Então vamos lá, o que é que ele não quer em relação à etnomatemática? Quando ele diz na questão na alternativa 1, construção de conceito de áreas de figuras planas utilizando quadro, esquadro e régua em uma escola. Nós já temos aqui a nossa alternativa, porque isso aqui não faz parte da metodologia utilizada pela etnomatemática. Tá certo? Então, como ele quer a errada, nós temos aí já a letra A. Vamos ver a letra B. Construção do conceito de unidade de medida de área utilizando o terreno para plantação de uma horta comunitária na escola. Isso aqui pode ser utilizado, sim, como um recurso da etnomatemática. Está vendo que ele apresenta um conceito das unidades de área dentro de uma comunidade escolar, ou seja, aquela comunidade existe uma cultura. Então, ali está, a gente pode trabalhar também com a etnomatemática. Letra C. Construção do conceito de razão e proporção, utilizando o traço de massa para assentar tijolo
em um muro ou cisterna em uma área rural. Outra vez aqui apresenta, olha, uma forma da gente utilizar a matemática dentro de culturas, né? Então, a cultura rural, digamos assim, aquele costume rural. Então, nós estamos trabalhando a matemática dentro daquele campo cultural. Letra D. Construção de conhecimentos de geometria utilizando canos e mangueiras para a irrigação de uma plantação em um assentamento. Assentamento ó, também está caracterizando uma forma de trabalhar a etnomatemática dentro de culturas, dentro de grupos culturais. Construção do conhecimento da unidade de medida de massa para a construção de pães em uma padaria comunitária. Perceberam que nessas últimas quatro alternativas ele sempre dá um lugar, sempre coloca um grupo cultural, alguma situação real que pode se trabalhar aí a etnomatemática. Somente não na letra A, certo? Onde ele fala sobre, de uma forma bem tradicional, né, a construção de áreas e figuras planas, utilizando quadros e réguas em uma escola, tá certo? Número 3. A BNCC, área da matemática, propõe 5 unidades temáticas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. A alternativa que contém as unidades temáticas descritas na BNCC são. Então vamos lá, gente. Qual é a alternativa que me diz, me fala sobre as 5 unidades temáticas descritas na BNCC? Alternativa A, operações fundamentais. Não, isso aqui não faz parte, não é uma das áreas de conhecimento, unidades temáticas da BNCC, certo? Letra B, novamente, ó, operações fundamentais. Alfabetização não faz parte, então não pode ser nem a letra A nem a letra B. Letra C, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. É exatamente essas 5 unidades temáticas que estão presentes lá na BNCC, na área de matemática, tá certo? Então a gente já fica aqui com a letra C. Letra D, números, faz parte, alfabetização, matemática não é uma das unidades, tá certo? Operações fundamentais também não. Alfabetização matemática não. Estatística, está faltando aqui a parte da probabilidade, certo? Então a gente fica aí com a alternativa C. Questão 4. Dentro dos objetivos do ensino da matemática na escola, elas devem estar em consonância com os documentos nacionais. São as competências específicas da área da matemática. A alternativa que contém a competência específica da área da matemática é, gente, nós vamos ficar aqui com a letra B, tá certo? É uma das competências desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, certo? Então a gente fica aqui com a letra B como uma competência específica. As demais são competências gerais, tá certo? Gerais do ensino fundamental. Mas somente a letra B, ela traz essa competência específica para a área da matemática, tá certo? É fácil de você compreender isso porque somente a letra B é que fala sobre os conhecimentos matemáticos, a compreensão de mundo, como atuar no mundo, ok? Então, questão 4, letra B. Questão 5. O método de Puglia pode ser dividido nas seguintes etapas: compreender o problema, designar o problema, executar o problema e o retrospecto, ou seja, rever o resultado. Na concepção de Puglia, os procedimentos matemáticos de memorização devem ser substituídos por métodos criativos e de raciocínio lógico, de tal forma que o estudante esteja motivado e pronto para desenvolver seus conhecimentos e saberes. Tal concepção e método fazem referência à qual tendência metodológica do ensino, aprendizagem da matemática. Pessoal, método de Puglia, certo? De Jorge Puglia, ele está
se referindo à tendência metodológica resolução de problemas, tá certo? Letra E. Essa questão ele traz algumas etapas que são importantíssimas para se resolver um problema. É justamente a compreensão do problema, designar um plano, preparar um plano, executar esse plano e voltar aos resultados, validar os resultados, ou seja, o retrospecto do problema. Tá certo? Então, quando se falar em George Pulley, as etapas de George Pulley, ele vai estar se referindo exatamente à resolução de problemas. Tá certo? Questão 6. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, dentre as finalidades do ensino da matemática, destacam-se levar o aluno a identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta, e perceber o caráter do jogo intelectual, tá? Característico da matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Ou seja, é uma das finalidades do ensino da matemática, né? Dentro dessa visão atual que nós temos de educação. Identificar esses conhecimentos e poder colocá-los em prática, né? Despertando a curiosidade, despertando a investigação, a capacidade de resolver problemas. Então, o nosso item 1 está correto. Tá? Item 1 correto. Item 2. Comunicar-se matematicamente é uma das finalidades da comunicação, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas. Correto, gente. A comunicação matemática é um dos pontos mais importantes para se ensinar matemática, porque o aluno ele vai precisar dessa linguagem, ele vai precisar saber se comunicar com os seus pares, com o professor, com o aluno, com os próprios colegas e estudantes, fazendo essas representações e essas conexões que há dentro da própria matemática. Certo? Item 3. Expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em matemática, utilizando sempre que necessário os conceitos de limite, derivada e integral. Não, gente, esse item aqui ele está errado, tá? Porque não traz essa finalidade de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Ele pode até expressar-se oral, escrito e graficamente em diversas situações matemáticas, mas ele não traz essa ideia dos conceitos de limite, derivada e integral, tá certo? Não é um dos objetivos do ensino da matemática. Então, nesse caso, em relação às finalidades apresentadas acima, são objetivos de ensino de matemática no âmbito do ensino fundamental. Certo? O item 3 também está errado, porque essas ideias aqui de limite, derivada e integral, elas são ideias que são levadas lá para do ensino superior, tá certo? Dentro do âmbito do ensino superior e não do ensino fundamental. Então a gente fica aqui com a alternativa letra D, certo? Apenas 1 e 2 está correto. Questão 7, questão de Esperança 2023. Constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar matematicamente, construir um paralelo para tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e tomar decisões. Além disso, propicia ao estudante a liberdade de raciocinar, conjecturar, estimar e dar vazão ao pensamento criativo, incitando a curiosidade e a motivação. A que abordagem metodológica do ensino da matemática o texto se refere? Modelagem matemática, jogos, etnomatemática, matemática tradicional, história da matemática. Gente, essa alternativa ela se refere à modelagem matemática, que é o quê? Uma tendência, uma abordagem metodológica do ensino da matemática que visa justamente pegar os problemas do cotidiano, da vida cotidiana, e trazer para a matemática, certo?
fazendo com que o aluno ele possa raciocinar, ele possa conjecturar, ele possa fazer estimativas, certo? Despertar o seu senso crítico, criativo, certo? Então, nós ficamos aqui com a alternativa A, modelagem matemática. Não pode ser jogos matemáticos, porque o texto não se refere a jogos matemáticos, não se refere à etnomatemática. O texto ele não está trazendo características de grupos culturais, então não pode ser a letra C. Não pode ser, inclusive, a letra D, que é a matemática tradicional. Nós sabemos que a matemática tradicional não desperta esse senso crítico no aluno, né? E muito menos a história da matemática, tá certo? Então nós ficamos aí com a letra A. Questão 8. O LEM significa Laboratório do Ensino de Matemática. É uma sala ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático. É um espaço para facilitar tanto ao aluno como ao professor questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir. Por fim, aprender a aprender. De acordo com a definição apresentada por Lorenzato, o laboratório do ensino de matemática está em consonância com os princípios destacados pela linha pedagógica. Pessoal, quando nós falamos em laboratório de matemática, construção do laboratório de matemática, nós estamos nos referindo à construção, certo, desse laboratório. Esse laboratório ele não vai ser um ambiente de depósito. Esse laboratório ele não vai ser um ambiente onde somente os alunos vão para passar o tempo, para lazer, mas pelo contrário, ele é um lugar de construção de conhecimento, onde faz com que o aluno ele desperte o seu senso crítico, ele seja ativo no seu processo de construção e que ele possa fazer manipulações em objetos, em materiais concretos, para que ele possa aprender matemática. Diante de todas essas características, nós estamos diante do princípio destacado na linha construtivista, tá certo? Laboratório, quero que vocês façam essa ligação. Laboratório de matemática está ligado ao construtivismo, tá certo? Então nós ficamos aí com a letra E como alternativa correta. Questão 9. Ela tem como implicação pedagógica enaltecer a matemática dos distintos grupos culturais. Atenção aqui, diversos grupos culturais. E recomenda uma enfatização maior dos conceitos matemáticos informais desenvolvidos pelos educandos através de seus conhecimentos, fora da conjectura escolar na vivência do seu cotidiano. O parágrafo acima refere-se às principais características da etnomatemática. Etnomatemática está se referindo exatamente à aprendizagem da matemática diante dos distintos grupos culturais, ou seja, aquela matemática informal, tá certo? Então, alternativa letra C. Pessoal, a etnomatemática é um dos assuntos mais importantes quando se refere à banca facete, tá certo? Então, dê uma olhadinha, né? Eu procuro o meu curso, eu tenho um curso, preparei um curso totalmente focado na banca facete, certo? Entre em contato aí na descrição do vídeo, que vai ter todos os meus contatos e adquira seu curso para que você possa fazer uma preparação melhor. Questão 10. Esta é uma tendência muito valorizada na educação matemática, que desde os tempos mais remotos vem se desenvolvendo graças à diversidade de problemas práticos, cujas soluções requerem quase sempre a aplicação de conceitos matemáticos que vão desde a matemática elementar até as teorias matemáticas altamente complexas. O texto se refere a modelagem matemática, mapas cognitivos, modelos mentais, etnomatemática, tecnologias matemáticas. Gente, o texto ele faz referência à modelagem matemática, tá certo? É uma tendência muito valorizada dentro da educação matemática e que vem sendo desenvolvimento desde os tempos remotos, né? Então, a modelagem matemática trabalha com esses problemas reais que fazem com que o aluno eles tragam esses problemas reais, situações reais, para dentro da sala de aula e possam fazer uma modelagem na matemática,
traduzindo esses problemas reais em uma linguagem matemática, tá certo? Nós ficamos aí com a letra D, desculpa, a letra A. E assim, gente, nós concluímos esse simulado, né? Trouxe aqui algumas questões para que a gente tenha um pouco de noção do que a banca Facete ela vem cobrando nos últimos concursos, tá certo? E aí fica o meu contato, tá? Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal Educação Matemática para Concursos. E se você está se preparando para um concurso em que a banca Facete ela é a organizadora, então procure o meu curso, tá? Adquira o meu curso que está todo preparado para que você possa ter uma preparação melhor para o seu concurso público, tá? E que você possa alcançar ali a sua tão sonhada vaga, tá certo? Então, fica com Deus e até a próxima.